Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho titulado sobre a hipertensão arterial promove derramamento do glicocálice endotelial. Eu sou o Antônio José Costa Bezerra, e esse trabalho é de coautoria da Isabela Júdice Oliveira, Amanda Cristina Carneiro, Luiz Otávio de Souza Crepaldi, orientado pela professora doutora Simone Regina Potti. Todos nós fazemos parte da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UENG, da Unidade de Passos. Esse trabalho foi realizado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Inicialmente, temos a representação aqui de um vaso. Esse vaso ele pode ser dividido em três partes, ou três camadas. A camada mais externa, composta de tecido adiposo perivascular. Eu tenho a camada média, composta de tecido muscular. E eu tenho a camada mais interna, formada a partir de células endoteliais. Nesse endotélio, ou nessas células endoteliais, eu tenho um constituinte, que é o nosso objeto de estudo hoje, o glicocálise, que é formado a partir de sulfato de heparano. Esse glicocálise, ele forma a partir de outros constituintes, que é o glipicam 1, sidecan 2, sidecan 3 e sidecan 4. Esse glicocálise tem algumas funções primordiais na nossa homeostasia, que é funcionar como barreira e filtro seletivo, protetor de células vasculares, prevenir a adesão leucocitária, ser um antitrombótico e agir também como proangiogênico, ou seja, na atuação da formação de novos vasos, e também atuar na mecanotransdução, que é tipo levar informações do que acontece no interior do meu lume vascular para as células endoteliais, a partir, por exemplo, da mudança no meu fluxo sanguíneo, na quantidade, por exemplo, de glóbulos vermelhos que circulam aqui, eles vão estar enviando essas informações para essas células endoteliais a partir desse fluxo, como eu falei anteriormente, e a partir disso eu posso, por exemplo, ativar a noxintase, que é uma enzima que pode ativar o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Então, isso, diante dessa quantidade de informação, dessa quantidade de funções que esse glicocálise possui, o que poderia acontecer, por exemplo, se ele fosse degradado? Eu poderia ter perda da minha defesa antioxidante, eu poderia ter adesão leucocitária e plaquetária, posso ter também, a partir disso, eventos trombóticos e, consequentemente, prejudicar essa minha mecanotransdução que é tão importante para a minha homeostasia. E aí, essa degradação do glicocálise acontece a partir da presença, por exemplo, de citocinas pró-inflamatórias como IL-1 beta, IL-6, IL-8, TNF-alfa. E eu também vou ter, por exemplo, extremamente importante para participar desse processo, espécies reativas de oxigênio, que, somado esses dois, tanto essas citocinas pró-inflamatórias quanto essas espécies reativas de oxigênio, somadas junto, causam um estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo ativa uma enzima chamada de heparanase. E essa heparanase promove a degradação desse meu glicocálise, porque ele vai atuar justamente naquele meu constituinte que eu falei anteriormente, que é o sulfato de heparano. Com isso, a nossa hipótese é que as alterações da pressão arterial e a hipertensão arterial podem modular a estrutura e composição do glicocálise. E com isso, nosso objetivo é investigar se a hipertensão arterial pode modular a composição do glicocálise. Para isso, a gente utilizou dois ratos, um chamado de rato Wister, que é o rato tido como normotenso, e o rato SHR, que é o rato espontaneamente hipertenso. Ambos com idade de 3 meses ou de 12 semanas, na qual a gente conseguiu aferir a pressão arterial sistólica deles a partir da pletismografia da cauda, quando, no caso, o rato Wister, a gente pegou uma pressão arterial sistólica de sendo menor que 110 milímetros de mercúrio, e a gente considerou o rato hipertenso quando ele teve uma pressão arterial sistólica acima de 150 milímetros de mercúrio. Além disso, a gente calculou, a gente coletou a amostra de plasma a partir do sangue, né? E a gente também pegou amostra de urina e amostras de artéria mesentérica. Depois a gente fez também a coleta da ELISA, onde a gente buscava achar, por exemplo, o principal componente específico do glicocálise, que é o sulfato de heparano no plasma. A gente também fez o TBAR, e esse TBAR é uma técnica onde a gente observa a dosagem de
lipoperoxidação lipídica, tanto no plasma quanto na urina, porque esse T-base aqui, ele é um importante componente que mede para a gente mede para a gente o estresse oxidativo. E, além disso, a gente fez o PCR, que esse PCR a gente procurava investigar a expressão gênica, tanto da NOX1, da NOX2 e da NOX4, dessa artéria mesentérica que a gente coletou anteriormente. Com isso, o que a gente trouxe nossos primeiros resultados nos mostraram? Que na dosagem tanto de plasma quanto de urina, houve uma maior expressão das cadeias de sulfato de heparano. Tanto, por exemplo, no plasma, quando a gente comparou os dois ratos, os ratos hipertensos teve uma maior quantidade de plasma liberado, e na urina, da mesma forma, uma maior quantidade de sulfato de heparano nesse plasma. E aí, a gente chegou à conclusão, a partir desses resultados, que houve derramamento dos componentes do glucocálise na hipertensão, uma vez que esses ratos hipertensos apresentaram essa maior quantidade, tanto no plasma quanto na urina. Além disso, nas artérias mesentéricas, a gente observou a partir do PCR que houve uma maior expressão em ratos, nos ratos hipertensos, da NOX1 e da NOX4. E, com isso, a NOX2, a gente não houve diferença, e, com isso, a partir disso, a gente viu que as principais enzimas produtoras de espécies reativas, que são a NOX1 e a NOX2, porque elas estão presentes na nossa homeostasia, mas em estresse oxidativo, elas estão aumentadas, sua expressão está aumentada. Logo, ela pode ser um fator que pode desencadear, por exemplo, respostas ou modulações que vão provocar problemas celulares, né? E aí, a gente descobriu assim, a gente viu com isso que essas espécies, por exemplo, de NOX1 e NOX4, estão aumentadas aí na hipertensão. Além disso, a gente viu também que o TBAS, que é a partir do TBAS, que no plasma, a gente teve essa lipoperoxidação lipídica aumentada nessas amostras do rato hipertenso e tanto no plasma quanto na urina, indicando sim que houve esse estresse oxidativo. E com isso, o que a gente pode concluir? Que um rato normotenso, ele tem, por exemplo, em níveis basais, a NOX1 e a NOX4. Só porque o rato espontaneamente hipertenso, ele teve seus níveis de expressão de NOX1 e NOX2 e teve também um aumento dessa expressão de espécies oxidativas. E com isso, essas duas associações se somando, eu tive o meu estresse oxidativo. E com isso, uma vez que o estresse oxidativo estava instaurado, eu tive a ativação dessa minha heparanase. Essa heparanase ativada, lembra que eu falei anteriormente que ela degradava o sulfato de heparano? Então, com a degradação do sulfato de heparano, eu tenho a minha liberação, esse meu derramamento, a lesão desse meu glicocálise. E com isso, ele pode estar presente na corrente sanguínea. E aí, eu tenho o derramamento desse glicocálise a partir dessa ativação oriunda desse estresse oxidativo, coisa que não acontecia, por exemplo, não aconteceu no rato normotenso. E com isso, nossos dados sugerem que a hipertensão arterial promove o derramamento do glicocálise endotelial e, possivelmente, isso está associado ao estresse oxidativo presente nesse modelo. E aqui a gente queria agradecer à comissão organizadora do COAN, as agências de fomento, a FAPESP, a CAPES e o CNPq, aqui meu e-mail para contato, e aqui as referências utilizadas. Obrigado pela atenção de todos.